Tratando então da nossa aula de hoje, irmãos, vivendo para a glória de Deus, né? Orientações e diretrizes para uma vida no livro de Provérbios, para a vida que glorifica a Deus no livro de Provérbios. Estamos aí na aula 9, parte 5, vivendo para a glória de Deus, sabedoria financeira. Recapitulando de um modo bem rapidamente, né? Já tratamos aqui e vimos que o livro de Provérbios fala sobre vida econômica e financeira, trazendo princípios, reforçando todo o padrão bíblico de que o amor ao dinheiro é o grande problema. Só que a Bíblia não proíbe a prosperidade, muito pelo contrário, até diz que Deus pode assim de fato nos abençoar, porém colocando a prosperidade como uma consequência. Pode ser que aconteça, pode ser que não, né? Uma consequência natural daqueles que temem a Deus. O fim principal nosso é glorificar a Deus. A prosperidade vai ser uma consequência disso, e a riqueza, a prosperidade só cuida, mas a riqueza de um modo especial também pode acontecer ou não, segundo o propósito e a vontade de Deus em nossa vida. Mas, para que isso aconteça, Ele nos deu alguns princípios que vai gerar algumas práticas de responsabilidade, de prudência, de diligência, de honestidade, de liberalidade, generosidade e, acima de tudo, de temor ao próprio Deus. Então, dentro dessas orientações sobre para uma vida que glorifica a Deus também financeiramente, nós temos uma sabedoria aí econômica e financeira dentro da palavra de Deus, como preceitos aí para vivermos uma vida abençoada e para a glória de Deus também no que diz respeito à nossa vida financeira. Dentro disso, nós já trabalhamos com algumas diretrizes, já trabalhamos com 5, se não me engano. Então vamos relembrar rapidamente. Primeiro, não seja fiador, ou seja, não traga para si responsabilidade de débitos de outro, porque isso vai acabar mal. Se você tem condição de pagar para alguém, então pague. Mas o fato de você não ter condições e assumir dívida dos outros, isso vai trazer problemas na sua vida. Provérbios vai chamar a sua atenção aí em vários versículos, isso focando só o livro de Provérbios, que é o nosso objetivo aqui. Segunda orientação aí é, fuja da preguiça, da ociosidade e da promiscuidade, ou seja, a vadiagem, né? Querer curtir a vida, né? Isso vai trazer prejuízo para a sua vida financeira, né? Que quer gastar demais, quer viver uma vida só de festa, de curtição, sem trabalho, sem foco, vai colher frutos dessa vida aí de vadiagem, né? Temos vários versículos também mostrando que a preguiça, ociosidade e promiscuidade andam de mãos dadas, né? Anda meio junto e misturado. Então fuja disso. Terceiro princípio é trabalhe com diligência. Vai fazer, faz bem feito. Porque se você fizer mal feito, você vai ter que refazer. E se for um produto, se o seu produto for ruim, você só vai vender uma vez, né? Então, vai fazer, faz bem feito. Porque se você fizer errado uma vez, se for algo que você vai ter, um serviço que você está fazendo, se você fez errado, você vai ter que refazer aquele negócio. E você vai ter prejuízo, vai perder tempo, vai perder material, vai perder uma série de coisas. Se é produto, se você faz mal feito, vende, a pessoa come aquele trem ou compra aquele produto e vê que é uma porcaria, nunca mais vai comprar. Mesmo que você melhore depois, você quebrar aquele estigma, vai ser muito difícil. Então, vai fazer? Faça de modo diligente, faça bem feito, né? Se proponha a buscar essa excelência aí. Aí nós vemos o exemplo da mulher virtuosa, e depois nós trabalhamos com vários outros versos no livro de Provérbios que aponta para a ideia da diligência como algo virtuoso e que vai gerar uma saúde financeira abençoada, né? Depois nós trabalhamos a semana passada, se não me engano, sobre o investimento. Não só busque ter uma renda, mas busque ter investimento. Então, o Provérbios nos chama a atenção para essa ideia de princípios, né, de investimentos. Vimos que, quando ele refere-se a vários tipos de áreas de investimento durante todo o livro de Provérbios, ele está mostrando que nós devemos ter várias fontes de rendas. E, dentro dessa questão de investimento, inclusive, ter uma reserva para nos suprir nas emergências. Aí nós vimos o texto aqui de Provérbios, capítulo 3, né, que nos chama a atenção para
para dar ênfase ou dar prioridade para investimento naquilo que nos traz renda e não naquilo que nos traz gasto. Então ele faz uma hierarquia aqui, ó, cuida primeiro lá do seu trabalho, depois planta uma lavoura, e aí depois você vai investir naquilo ou vai gastar dinheiro naquilo que você acha que deve gastar. O problema é que geralmente as pessoas invertem isso, então acaba gastando dinheiro antes de, como eu brinquei na semana passada, compra a carteira e depois não tem dinheiro para pôr na carteira, né? Então, use uma hierarquia aí que vai gerar renda para você. Olhamos para a mulher virtuosa mais uma vez e vimos alguns princípios, né, dessa diversificação de renda, dessa questão de não gastar tudo que tem, de ter uma reserva de emergência e de quando investir com sabedoria. O texto vai dizer, né, ela examina uma propriedade. Ela não vai lá e simplesmente fala, tá barato, comprei. Não, ela examina, ela vê se realmente vale a pena. Tem um exemplo, né, até triste, esse negócio de investimento. Um dos campos que a gente ajuda financeiramente lá no oeste africano, em Kanchungo. O que aconteceu lá em Kanchungo? Só para você ter uma ideia, a sabedoria, né, a falta de sabedoria, o que traz? Alguns seminaristas aqui brasileiros resolveram inventar a roda. Né? O que os caras fizeram? Nós temos que investir em missões. Como se nunca tivesse, se não existisse ninguém já fazendo isso. Aí os caras, naquele afã de querer servir ao Senhor e de fazer missões, não sei o que, juntou lá, acho que 3 ou 4, juntaram uma graninha, fizeram um levantamento, não sei o que, foram lá para o oeste africano, lá para Kanchungo, lá em Guiné-Bissau. Nós vamos comprar uma propriedade aqui. Ao invés de procurar uma instituição que já está lá, que já conhece a realidade, correr atrás, né, da missão, que já é responsável, no afã de querer servir ao Senhor, foram lá e compraram uma propriedade. Compraram lá, uma propriedade maravilhosa, coisa mais linda, barato, coisa boa. Tal. Por que será que vendeu barato? Aí foram descobrir que no período da chuva, que geralmente são 4 meses do ano lá, inunda tudo. E um baixadão inunda tudo. Por isso está abaixo. Aí tudo que eles fizeram no primeiro ano, ficou debaixo d'água. Então, veja, não examinou, não conhecia a realidade local, não buscou conselho em missões que já atuavam lá, não foram atrás de pessoas crentes da região para saber se aquela propriedade de fato era uma propriedade boa ou não. Aí o que aconteceu? Pinicaram, foram embora, voltaram ao Brasil, largaram a propriedade lá e jogaram na mão do pastor Alberto Sá, que é aquele que esteve aqui, que você conhece, o esposo da Cecília, e que tem trabalho lá em Bissau, né? Com escola, não sei o que, tarará. Aí agora, inclusive essa semana ele mandou um vídeo, não tive tempo de compartilhar, devo compartilhar depois com vocês, que é o período de chuvas lá, né? Que aqui é inverno, lá é período de chuvas. E aí ele assim, pessoal, tô ilhado aqui em Kanchungo, não sei o que, tarará, chorando as pitangas, mostrando que o trem tudo alagado, não sei o que. Aí agradecendo, porque nessa última estiagem, alguma igreja mandou recursos, eles conseguiram fazer um muro em volta da propriedade, então isso represou a água fora da propriedade. Então só estava inundada a propriedade da chuva que caiu na propriedade, mas o que vinha de fora, que inundava tudo, não estava vindo mais. Mas veja só, quanto de dinheiro da viuvinha pobre, né, de missões, das moedinhas que a gente tira muitas vezes, para ser investido no campo missionário, para abençoar as nações, tarará, acaba agora tendo prejuízo, tendo que investir mais para construir esse negócio, vai ter que construir lá um poço, uma bomba para ficar jogando água depois para fora, ou seja, vai ter um gasto a mais, tal, tudo porque faltou. O que você achou que faltou? Sabedoria. Faltou perguntar para um monte de conselho, faltou a multidão de conselheiro a segurança, faltou submissão, humildade para ir atrás
da agência missionária que já está instituída no país, para pelo menos saber qual que é o mecanismo que se faz. Aí, às vezes, no ímpeto de fazer as coisas, eu já te disse, né, que de boa intenção, o inferno está cheio, não é assim que diz o ditado? E a Bíblia diz que a boa intenção para Deus não vale nada. Uzá teve uma boa intenção em segurar a arca da aliança. O que aconteceu com Uzá? Morreu. Então, boa intenção não vale nada. Ou você obedece, você segue os princípios, senão você vai se dar mal. E aí eu tenho um exemplo, então, infelizmente, né, que gera essa dificuldade. Hoje mesmo, se der tempo, eu já encaminho o videozinho. Inclusive ele se alegrando, porque agora, pelo menos, só está alagado, não está inundado, né? Então, mas a gente ri, mas fala, puxa, podia ter sido evitado, né? Já que tinha dinheiro para investir, então compra um lugar que não vai dar prejuízo. No caso, o quarto princípio aqui trabalha com a ideia de investir com sabedoria. Por isso, examine a propriedade, vê direitinho se é isso mesmo que você precisa. Porque depois que você faz negócio, mesmo que você desfaça, você sempre vai perder alguma coisa. Vamos lá. Quinto princípio, orientação. Seja honesto. Foi isso que nós terminamos semana passada. Foi isso? Que a honestidade é, além de uma virtude, é um instrumento para a saúde financeira, para a prosperidade. Como eu disse lá no trabalho de diligência, se você faz uma porcaria, você vai ter que fazer de novo, ou então você vai queimar o seu produto pro resto da vida. Com a honestidade é a mesma coisa. Se você for desonesto, você vai até ser contratado uma vez ou outra. Mas é uma vez só. Eu mesmo, se eu contrato um cara e vejo que o cara é desonesto, eu vou contratar esse cara de novo? Mas de jeito nenhum. E se me perguntarem, eu não vou mentir. O cara é um tranqueira, ele não vale o feijão que come e eu não dou serviço mais para ele. Fez isso, fez aquilo. E isso eu estou falando, né? Aqui, tenho certeza que você faz também. Existe uma pesquisa que diz que quando você é bem atendido ou quando alguém faz um serviço direito para você, ele geralmente recomenda você para 5 pessoas. Mas se você faz um serviço errado ou é desonesto com alguém, essa mesma pesquisa diz que as pessoas geralmente compartilham o fato da sua desonestidade com 20 pessoas. 4 vezes mais. Então, o fato de você ser desonesto vai sujar a sua água muito mais rápido, né? As pessoas... Deveria ser o contrário, né? Quando a gente pega uma pessoa que faz serviço direitinho, a gente conta para todo mundo, né? Mas não, geralmente a gente vai e conta para 5, porque a gente é meio egoísta, não quer que o outro fique rico, então a gente até, né, não conta não. E não conta muito também, porque vai que ele pega muito serviço também, o dia que eu precisar ele não vai ter tempo para mim, então eu fico na minha. Só que se o cara fez alguma coisa errado, meu amigo, se você pisou na bola uma vez com um cliente seu, você pode saber que ele vai abrir, e ainda mais nos dias de hoje, não falar 20, mas nos dias de hoje, com Facebook, Instagram, não sei o que as pessoas abrem o coração lá, né? Vai sujar a água e vai dar problema. Então, honestidade é muito mais do que uma simples virtude. Hoje em dia, irmãos, a honestidade é a que vai preservar a sua imagem diante de um mercado tão complicado aí, né? Às vezes leva o prejuízo, tá, mas para manter a sua integridade, porque senão você está enrolado. E aí vimos então vários versos bíblicos chamando a atenção para a honestidade. Foi isso aqui que nós terminamos semana passada? É isso? Vocês estão melhor que eu no Alzheimer aí? É? Então tá bom. Então, hoje, sexta orientação, sexta de 7, né? A sexta orientação aí, dentro dessa parte 5, então, da aula 9, seja generoso com o necessitado. Pastor, mas ser generoso com o necessitado vai trazer bênção para mim? Vai. A Bíblia diz que Deus abençoa aquele que é generoso. Seja pronto a dar, a repartir, que Deus é que vai abençoar. É lógico que isso não é moeda de troca com Deus, mas é um princípio de saúde financeira. Então nós já vimos que a riqueza, na visão bíblica,
não é para ostentação e muito menos para injustiça. Mas o fruto do nosso trabalho é fonte para socorrer o necessitado. Se você se lembrar lá do contexto da carta paulina, né, aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe com as próprias mãos, para que tenha com que acudir o necessitado. Então, o nosso trabalho não visa a ostentação, mas visa suprir as nossas necessidades e socorrer o necessitado. Então, o fruto do nosso trabalho é fonte para socorrer o necessitado. Então, a própria lei de Deus, a lei de Moisés, ordenava isto, né? E a postura moral do cristão é, em sua essência, abençoadora. O cristão ele foi chamado para ser abençoador. Quando você vê Atos, né? O apóstolo Paulo sintetizando o ensino de Jesus, você não vai encontrar em nenhum lugar essa frase lá que se encontra, que Lucas registra, você não encontra no Evangelho, mas ele sintetiza a ideia. Quando Lucas vai registrar a ideia de que mais bem-aventurado é o quê? Dar do que receber. Então esse é um princípio que foi sintetizado lá no livro do Atos dos Apóstolos, mas que aponta então para essa ideia de que o cristão ele tem uma predisposição em distribuir, em socorrer, em dar. E para ele é mais bem-aventurado dar do que receber. Porque se eu estou dando é porque eu estou tendo alguma coisa, Deus está me abençoando. Né? Então essa ideia da generosidade ou do ser generoso faz parte aqui da característica das virtudes cristãs. Mas vamos ver aqui o que diz então o livro de Provérbios. Eu convido você a abrir aí Provérbios no capítulo 11, para nós caminharmos aí um pouquinho sobre esse tema, ser generoso. Então, o primeiro texto que eu separei aqui para você acompanhar comigo se encontra em Provérbios capítulo 11, do verso 24 a 28. Você lembra que o capítulo 11 começa com essa ideia da honestidade, né? Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. E aí, dentro dessa sequência aqui, lá no verso 24 do capítulo 11, é dito assim: a quem dá liberalmente, ainda lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Verso 25. A alma generosa, o que vai acontecer com ela? Prosperará. E quem dá a beber será dessedentado. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Quem procura o bem, alcança favor, mas ao que corre atrás do mal, este, ou seja, o mal, lhe sobrevirá. Quem confia nas suas riquezas, cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Então nós vemos aqui alguns versos mostrando a respeito do dar com liberalidade, com generosidade, e colocando como promessa que a alma generosa, a alma liberal, ela vai ser próspera. E ela vai ser alvo de bênção e não de maldição das pessoas. Né? Talvez a gente possa pensar em alguma situação prática, né? Você vê às vezes pessoas que, vamos pensar lá no contexto lá do maná, né, do Antigo Testamento. Deus havia dado preceito, eles tinham que pegar o maná dia a dia, só que chegava na sexta-feira, eles tinham que pegar dobrado, porque no sábado eles tinham que descansar, não podia pegar no sábado. Então, não pode pegar no sábado. Mas sempre tinha um espertão, né, que queria comer mais. O que ele fazia? Ele pegava além da conta. Aí o que acontecia com o maná que ele pegava além da conta? Apodrecia, virava um cheiro miserável lá, né? Aí todo mundo sabia ainda que o cara tinha pego a mais, que tinha desobedecido, não é assim?
Imagina a situação. Nossa, que cheiro terrível na tenda do fulano. Pegou a mais. Pronto, todo mundo já sabia. Então, a desobediência. Né? Então, aquele cara que quer ser esperto, às vezes ele quer reter. Né? Não, vou guardar, não sei o que, tal, como diz aí. O verso 24. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Às vezes o cara quer tanto, né, guardar, que acaba acontecendo alguma tragédia, aí o cara acaba perdendo tudo. E o que distribui, muitas vezes, você fala assim, o cara vai distribuir, vai ficar sem depois, pastor. Mas aí que é o preço aqui, que é a lógica das Escrituras. De que aquele que dá água hoje, amanhã será desedentado, ou seja, não passará sede. Né? Alguém vai dar água para ele também. Então, que de certa forma o mundão vai dizer assim, que todo bem que você faz, você vai colher esse bem. Isso não é uma perspectiva positivista, uma perspectiva como muitas as pessoas vendem por aí, mas é uma consequência natural, porque o Senhor promete que a alma do generoso será próspera. Então há uma promessa bíblica que a generosidade é algo que o próprio Deus vai abençoar. Ou aquilo que nós já falamos, né, que é sintetizado lá por Lucas em Atos, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, essa ideia de que essa alma generosa prosperará e quem dá a beber será dessedentado, ou seja, também receberá, né? Ou como a ideia do verso 27, procurar o bem, alcança favor. A ideia, então, que quando você ajuda, sempre alguém vai estar disposto também a te ajudar. Então, a generosidade como um princípio, não só de virtude cristã, mas também de instrumento para a saúde financeira e para a prosperidade, porque a bênção aqui prometida é a alma generosa, essa prosperará, gerar benefícios, não só financeiros, obviamente. Tudo bem? Olhando agora para o capítulo 14, nós chegamos aí ao verso 21, que tem mais uma sequência que aponta para essa ideia da generosidade. Então diz assim, o que despreza o seu vizinho, peca. Mas o que se compadece de quem? Dos pobres é feliz. Acaso não erram os que maquinam mal? Mas o amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Em todo o trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à pobreza, à penúria. Aos sábios, a riqueza é coroa, mas a estultícia dos insensatos não passa de estultice. Então nós vemos aqui de novo mais uma relação entre essa liberalidade, essa generosidade, essa fidelidade na prática do bem, como fonte de benefícios. Aqui o foco é na prosperidade emocional. Né? Quando ele diz, o que despreza o vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Não está falando de prosperidade financeira, mas está falando de contentamento, está falando de satisfação, está falando de prosperidade emocional. O fato de você saber que você é útil, né? Que você está ali, que você teve a oportunidade de ajudar alguém. Como diz aí o slogan, né, do marketing social, fazer o bem, né, faz bem. Não é assim? Você tem lá o slogan do joguinho de banana, fazer o bem faz bem. Então a ideia é de que isso gera satisfação, contentamento, alegria, felicidade, é como um padrão, um princípio para a saúde financeira. Né? Apesar de toda a mancha do pecado em nós, irmãos, e às vezes tem gente que é só generoso por conta da própria pecaminosidade, né? Mas, de certa forma, isso traz benefício. Você sabe que você se torna mais humano quando você está pronto a se doar, né? a ser generoso com aquele que está precisando, que é o pobre, como diz aqui o texto. Seguindo aí no capítulo 14, o verso 31,
ainda vai nos dizer algo sobre o tema, né? O que oprime ao pobre, presta atenção nisso, o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. É um modo de glorificar a Deus socorrer o necessitado, ser generoso com o pobre. Veja que o contexto aqui, Deus criou o pobre e o rico, irmãos. Deus tem um propósito para todas as coisas, não é verdade? E aí, dentro dessa ideia de que o Senhor é soberano, Ele é o criador, inclusive, do pobre, quem despreza o pobre está desprezando quem o criou. Mas quem se compadece dele, quem é generoso, quem compadece do necessitado, quem ajuda, quem estende a mão ao pobre, está glorificando quem o criou, está honrando quem o criou. Então, a prática da generosidade, né, do ser generoso, principalmente com o necessitado, com o pobre, é um modo de glorificar a Deus. É um princípio de prosperidade e saúde financeira. Né? Quebra o seu egoísmo, quebra a sua mesquinharia, quebra a sua ideia de foco no seu próprio umbigo e mostra essa perspectiva de confiança em Deus e de querer honrar e glorificar ao Senhor, sabendo que Deus é quem nos dá todas as coisas e que Ele se agrada daquele que é generoso. Tudo bem? Capítulo 17. Acompanhe comigo aí. Mais um verso que chama a atenção para essa postura da generosidade como um princípio de saúde financeira e de instrumento para a prosperidade, inclusive. O verso 5 do capítulo 17 diz: o que escarnece do pobre insulta o que o criou, e o que se alegra da calamidade não ficará impune. Nesse provérbio aqui, ele reforça a mesma verdade do anterior e coloca mais uma consequência. Né? Aí ele diz o seguinte: o fato de você escarnecer do pobre, não só não ajudá-lo, mas escarnecer dele, você está insultando a Deus, e o que é pior, você está comprando briga com o Criador. Você está comprando briga com ele. Aquele que se alegra da calamidade do pobre não ficará impune. Então, ao invés de ajudar, se você não ajudar, você compra briga com o Criador. Então, a prática de generosidade não é só para conduzir ao contentamento, conduzir à prosperidade, para trazer um padrão aí de bênção do Senhor, mas é para evitar, inclusive, entrar em pleito contra o Criador dos pobres, do necessitado. Né? Então, ninguém perde, dentro da perspectiva espiritual, em ser generoso com o necessitado. Tanto que, como eu disse no início, é um padrão, um princípio do cristianismo, quando você vai para João, nas suas cartas, né, que diz justamente que se um irmão vem nos procurar, a gente tem que não simplesmente enviá-lo. Pode deixar, vou orar por você, mas você tem que supri-lo, né? De modo a preservá-lo. Tiago também vai nos dizer a respeito disso, inclusive apontando para a ideia de que eu tendo condições e não faço, eu estou pecando, né? Quem sabe que deve fazer o bem não faz, peca. No contexto lá mais específico da confiança em Deus, mas que é um princípio que se aplica de um modo geral. Então a generosidade, meus irmãos, é em Provérbios colocado como uma orientação, um princípio, uma diretriz para uma saúde financeira boa e que gere aí prosperidade. Capítulo 19. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. 19, 22. Vai dizer: o que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. Veja, aqui há uma diferenciação que o necessitado é o verdadeiramente necessitado, né? Porque tem gente que se faz necessitado, né? Acaba mentindo, né? Esse é desprezível. Não estamos falando para você ajudar
É aquele padrão que nós já estudamos em outro momento, né? O cristianismo, ele não é um cristianismo kardecista. Ele não é um cristianismo do Sheshnoe. Ele não é um cristianismo do, como que chama lá? Do Chico Xavier. Não, o cristianismo nosso tem que ser de Cristo. E o cristianismo de Cristo não está pautado sobre aquela ideia de faço bem sem olhar a quem. Não, isso é outra coisa. A prática cristã é mais bem-aventurado é dar do que receber. Agora, não é porque é mais bem-aventurado é dar que você vai sair aí. Vamos lá, pessoal, virei Silvio Santos, estou distribuindo dinheiro para qualquer um aí. Não. Faço bem sem olhar a quem não é um padrão cristão. É um padrão kardecista, né? Chico Xavier, é um padrão positivista, talvez Sheshnoe, essas religiões orientais, talvez Rosa Cruz, talvez maçonaria, qualquer outra coisa. Faço bem sem olhar a quem. Isso não tem nada de cristão. O cristianismo é mais bem-aventurado é dar do que receber. Você tendo condição, você vai, mas não a qualquer um. Você vai ajudar o mentiroso? O cara que fala que é pobre não é? Fala que está em necessidade não é? Você pega lá o contexto de Paulo com as viúvas lá nas cartas pastorais. Ajuda somente as verdadeiras viúvas. Aquelas que têm condição e estão vivendo uma vida aí que despreza o padrão bíblico, não ajuda não. Mas você vai ajudar a mulher para a mulher ficar gastando o dinheiro que você está dando para ir pagar fieira? Você está fazendo bem ou você está fazendo mal para ela? Está fazendo mal. O kardecista fala, não, faço bem sem olhar para quem. Se ela for usar para coisa errada, aí é problema dela. Não, é problema seu também. Porque o recurso que você está usando foi Deus que te deu, você tem que usar o recurso bem. Então invista naquilo que de fato vai gerar glória ao Senhor. Né? Ai, dá uma cesta básica, dá para cesta básica para todo mundo, faço bem sem olhar o que é. Aí você dá a cesta básica para o cara vende para comprar cerveja. Como eu já contei para vocês que infelizmente isso já aconteceu. Ajudava uma família, cesta básica, o cara vendia a cesta básica para comprar uma gradada de cerveja. Uma caixinha lá de cerveja. Aí o João Diaconal ia visitar o cara lá em Matão, Juliano. Chegava lá, a mulher passando fome, as crianças passando fome, mas a cerveja do cara garantida até o final do mês. Aí você vai falar assim, ai pastor, faço bem sem olhar a quem? Pô, mas quem que disse isso? Chico Xavier. Eu lá tenho alguma coisa com o Chico Xavier? Meu negócio é com Cristo. Meu negócio é o padrão cristão, é bíblico. Se o cara é um mentiroso, então eu não vou ajudar esse cara. Tudo bem? É o padrão aqui de Provérbios 19 também, porque o pobre é o alvo, o mentiroso não. O que mais? 22:9. Veja aqui mais uma promessa, né? Dizendo, o generoso será o quê? Será abençoado, porque dado o seu pão a quem? Ao pobre, ao necessitado. Tá? Então, a prática da generosidade é fonte de bênção, é isso que o provérbio está dizendo. Não só porque as pessoas vão te agradecer, as pessoas vão orar por você, as pessoas vão louvar a Deus por sua vida. Quando você socorre uma pessoa necessitada, essa pessoa geralmente ela vai ser uma intercessora sua, ela vai, o cara me ajudou, louva a Deus pela vida dele. Você vai ser alvo das orações, né, da gratidão. Essa pessoa, em algum momento na vida, às vezes até não chegou numa prosperidade, mas o que ela tem, ela vai lá com carinho, tentar te retribuir de alguma forma, ou seja, você vai ser abençoado. Agora, o cara que é mesquinho em si, egoísta, né? As pessoas falam, nossa, fulano tem, rapaz, está lá, está estragando, e ele não dá, miserável. Mas vai ver só, Deus é justo, Deus vai pesar, mas esse homem vai morrer seco. Não é assim que acontece? Já ouviu? Tal. Gera o ódio do pobre, gera o ódio do necessitado.
E esse cara vai chegar, Senhor, pesa a mão aquele miserável, porque olha só, tendo as coisas, fez os outros passar fome. Tem gente que é empregado, né? Tem empregado, taraná. Antigamente a gente via, principalmente quando no contexto de fazenda, você tinha lá a colônia, o dono da fazenda vivendo lá, comendo lá os manjares, e aí o povo da colônia às vezes sem nada para comer. Aí alguém ia lá reclamar, o cara, aqui não, você quer? Ainda punha a vendinha lá para você comprar na vendinha dele, não podia comprar em outro lugar, tinha que comprar na vendinha do cara, ele vendia 10 vezes mais caro que tudo quanto é lugar, só para te manter ali no cabresto. Você acha que esse patrão era alvo das orações dos colonos, né? Da gratidão, do elogio? O que você acha? É lógico que não. Era alvo da maldição, né? Da oração imprecatória. Senhor, pesa a mão nesse homem. Eu tive um desprazer, certa vez, pastoreando uma igreja por aí, e uma família muito rica, né? Que era a dona da igreja, né? E aí, então, eu estou lá, me apresentei como pastor da igreja presbiteriana e a pessoa veio com a dor de décadas no coração. Eu falei, o senhor é pastor da igreja presbiteriana? Eu sou. Mas daquela igreja assim, 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 a minha sorte não, que eu estava na outra, né? Eu, mas sou do presbiteriano, mas não sou dessa. Ai, porque ali, o senhor conhece a família tal? Conheço. A fulana de tal? Conheço. Meu pai trabalhou, meu avô trabalhou e meu pai trabalhou para essa família. Que coisa horrorosa. O senhor precisava saber o que eles faziam com os funcionários deles. Mas o senhor viu, né, o jeito que morreu aquela miséria, né? E o velho tinha morrido mesmo de um trem meio trágico, sabe? O senhor viu? Ah, mas aquilo lá é mão de Deus, porque Deus é justo, viu? O cara falando comigo. É verdade. Eu falei, e é mesmo. Porque aí ele começou a contar uma das coisas que os caras faziam lá na fazenda. Aí você fala, meu Deus do céu. E aí você vê a história da igreja, muitas vezes a igreja ela foi abençoada com dinheiro que se o conselho tivesse o mínimo de temor a Deus, não tinha recebido. Aí depois você pergunta, não sei porque aquela igreja nunca dá certo, rapaz, está sempre passando por pindaíba, não sei o que. Deus, você comprou briga com Deus, irmãos. Comprou briga com Deus, às vezes está fundamentada em oferta, em dinheiro maldito, porque foi dinheiro tomado do pobre. Dinheiro tomado do pobre. Não é alvo de bênção. É alvo de praga. E Deus é justo. A briga é com Ele. Então a Bíblia diz, seja generoso. Você não vai perder nada em ser generoso. Você pode ter certeza disso. Vamos caminhar aqui para a gente terminar esse ponto. Capítulo 28. Capítulo 28, verso 27. (28, 27) diz assim: o que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Veja, irmãos, mais um verso que chama atenção para que a prática da generosidade é uma prática abençoadora para si mesmo. É uma prática que vai gerar benefícios para si. Prosperidade, gratidão, como nós vemos aqui, né? O reconhecimento e não comprar briga com o Criador do pobre. Com aquele que cuida do órfão, da viúva, do estrangeiro, do necessitado e que ouve o clamor e o choro do pobre. Então, se você dá ao pobre, você não vai ter falta, mas se você esconde dele os olhos, será acumulado de maldições. É essa
pragas aí que o pobre certamente vai jogar no você, porque o cara tem, ele não quer dar. Estou vendo que vai estragar lá. E, pode saber que você está comprando briga com Deus. E por isso que o zelo nas coisas de Deus, eu falo com os diáconos, né, quando a gente, principalmente quando eles entram na reunião diaconal, irmãos, vocês estão sendo chamados para ser o dispenseiro do Senhor, de cuidar do pobre. E aí, já, aqui eu não me lembro de ter acontecido, mas eu me lembro lá em Matão, uma vez, nós fizemos uma parceria com as empresas da cidade, e teve uma vez nós ganhamos uma tonelada de alimento. 1.000 quilos. Meu Deus do céu, o que nós vamos fazer 1.000 quilos? Junto diaconal falou, irmão, vocês planejam aí, faz um esquema aí, nós ganhamos 1 tonelada. Temos que abençoar e vamos correr atrás, vamos não sei o que, tarará. E aí a junta diaconal lá, os caras lá acabaram desprezando o negócio lá, me perderam não sei quantos quilos de arroz, de feijão. Desprezaram, largaram lá num quartinho qualquer lá. Aí eu, um belo dia, abri lá o quartinho lá, chego lá. O que essa comida tá fazendo aqui? Fui ver vencimento, tinha um bicho, não sei o que. Houve vontade de descer o sarrafo no lombo dos caras. Falei, quanto vocês pagaram aqui por essa comida? Eles não pagaram nada. Vocês almoçaram hoje? E quanta gente não almoçou e vocês deixando comida estragar aqui? E agora, nós vamos jogar esse trem no lixo? Amanhã depois o lixeiro pega, vai jogar lá, abre o saco, vê lá esse monte de trem jogado fora de comida. Alguém bate uma foto na igreja presbiteriana, joga comida fora enquanto pessoas passam fome na cidade. Vocês são um bando de miserável, rapaz. Aí tinha um lá, acabou, claro que, graças a Deus, fiz até um culto de ações de graça o dia que ele saiu da igreja. O mesmo cara lá da lâmpada lá que queria, lembra da história? É o mesmo, cara. Bateu boca lá e saiu da igreja. Ficou um tempão lá assim, sumiu da igreja. Pra você ter uma ideia, o cara era tão bom que aí depois, um dia, alguém encontrou um outro cara na cidade lá e falou assim, viu, o fulano era lá da sua igreja, não tá indo mais, não tá indo mais. Falei pra ele, rapaz, precisa voltar pra igreja. Aí disse a outra pessoa, disse, não fala pra ele voltar não. Tá tão bom sem ele lá. Você vê o patamar que era. Porque um cara que é alvo de maldição, porque, sabe o cara invejoso? Ele prefere ver o trem perder do que socorrer. Isso é alvo de maldição, não faz isso não. A generosidade é instrumento da bênção do Senhor. Você não vai perder nada em ajudar o verdadeiramente que precisa, o verdadeiramente necessitado. E para terminar esse ponto, capítulo 31, né? Mais uma vez aí a nossa querida virtuosa, uma postura que faz dela essa mulher abençoada socialmente, financeiramente, familiarmente, conjugalmente, em todos os sentidos. Você vê aí o verso 20. Ela abre mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Veja que a mulher virtuosa, portanto, é uma mulher generosa com o aflito, com o necessitado. Por isso Deus a abençoa, e por isso ela é a mulher que teme ao Senhor, e por isso ela é tão virtuosa como o texto nos ensina que de fato ela é. Então, sexta orientação e diretrizes do livro de Provérbios para a sua saúde financeira. Não seja mesquinho. Seja generoso. Eu não sei se você já observou isso, irmãos, mas eu tive a oportunidade de conhecer alguns irmãos na igreja que tinham por si como dom o dom da doação, da liberalidade em doar. E eram, às vezes, pessoas que não eram ricas, não. Pessoas normais, comuns, como a grande maioria, que tinha lá o essencial para elas mesmas. Mas tinha um coração pronto a dar, liberal em doação. E eu vi, durante esses 25 anos de ministério, Deus abençoando as pessoas
com recursos, porque sabia que tais pessoas eram liberais em dar. Eu e a Clarice talvez lembre de alguns casos específicos, mas eu tenho umas 2, 3 pessoas assim que toda vez que eu falo isso, vem claramente na minha vida, na minha cabeça, e quando você ainda olhando para a vida delas, você vê Deus abençoando com prosperidade, dando recurso financeiro, cuidando deles, dando até a mais, porque sabe que elas são liberais em doar. Tem liberalidade, tem generosidade. Um negócio que nem precisa a pessoa, não, ajuda lá. Aí você vai, mas não, pastor, eu me apertei aqui um pouquinho, mas eu quero ajudar. É a mesma postura que você vê lá os crentes na Macedônia, que Paulo vai falar em 2 Coríntios, né? Que mesmo tendo necessidades, eles rogaram, com muitos rogos, o privilégio de poder participar na coleta que a igreja estava fazendo para abençoar os irmãos pobres que estavam em Jerusalém. E deram muito além das suas posses, Paulo vai dizer. Os caras eram liberais em doar. Era generosidade. E Paulo louva a Deus, escreve a sua carta. Até hoje a gente louva a Deus pela vida daqueles homens que foram generosos em socorrer a necessidade de outros irmãos. Então, a generosidade, além de uma prática moral do cristão, irmãos, é uma orientação bíblica para gerar prosperidade, bênção, satisfação. Não necessariamente financeira, mas a ideia de estar em paz. Então, se você, porventura, não é generoso, a Bíblia coloca esse princípio para ser algo como alvo na sua vida, para poder abençoar aqueles que verdadeiramente precisam de socorro. E se Deus colocou isso na sua mão, a capacidade de poder abençoar e socorrer alguém, não despreze isso com medo do amanhã, né? Que é o Senhor que nos sustenta a todos. Então, seja generoso. Alguma colocação em relação a esse ponto? Tudo bem? Então, vimos aí o 6º ponto. Vamos ver se você está bom aí de lembrar quem anotou aí, né? Quais são os pontos mesmo? Vamos lá? Nós estamos para o último agora? Vai lá, Mariane. Não seja fiador. Fuja da preguiça, ociosidade, né? Da vadiagem, vamos colocar aqui, sintetizar. Trabalhe de modo diligente. Faça com sabedoria, invista com sabedoria. Seja honesto. E seja generoso. O 7º e último ponto aí que nós vamos trabalhar aqui sobre vida financeira é: honre o Senhor com os teus bens. Pus em último de modo proposital, né? Mas a ideia de que não só a generosidade com o pobre demonstra o seu temor e glorifica o Criador, mas também quando você reconhece que aquilo que você tem vem dele. Nós sabemos que Deus não precisa de recurso de ninguém, irmãos. Mas é um princípio bíblico honrar o Senhor com os teus bens. Nós sabemos então que o dinheiro é um bom termômetro para julgar onde está o nosso coração. Já falei isso com você, mas você quer saber se porventura você tem algum ídolo no seu coração? Que a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, né? Que se a gente não tomar cuidado, ele produz uma série... O Calvino já disse que é uma fábrica de ídolos. Então, se você quer saber se porventura você tem ídolos no seu coração, existe um mecanismo muito fácil para você analisar isso. Veja aonde você gasta mais tempo, com aquilo que você gasta mais tempo, e aquilo que você gasta mais dinheiro. Provavelmente você vai desmascarar os seus ídolos com esse simples teste da quantidade. Quantidade de tempo e quantidade de dinheiro, de recursos. Se você gasta muito tempo, vamos lá, eu gosto de carro, por exemplo. Só vídeo de carro, filme de carro, reportagem de carro, programa de carro. Estou gastando meu tempo nesse trem. Mais do que eu gasto em servir ao Senhor, em
aprender da Bíblia. Muito provavelmente pode ser que você tenha um ídolo no seu coração. Além de tempo, veja de dinheiro. Eu comprei o carro, mas aí eu troquei, agora eu pus o amortecedor não sei do que, uma roda não sei da liga, não sei das quantas, o estofado de couro de búfalo branco, né? Porque você vai achar de tudo. Aí o cara quer, sei lá, rapaz, o que mais que ele fala? Os tapetes foram tecidos pelas mulheres árabes da vila, não sei das quantas, né? Na lua nova. Aí você fala, meu amigo, isso é essencial, você gastar dinheiro com esses troços? Fala sério. Não, mas o cara gasta. Só para chegar e falar, o meu carro tem tapete, foi feito pelas mulheres árabes lá da vila tal, na lua nova. Ou então o meu estofado do meu carro é de couro de búfala branca. E daí? Tem. É justamente esses exageros aqui, mano, que a gente fala. Tem gente que a gente compra umas besteiras, né? Hã? Só tem preta. Mas tem um búfalo amarelo. Búfalo amarelo eu já vi. Agora branco eu nunca vi, não. Mas vai que invente aí, o cara vai querer colocar no carro dele um estofado de búfalo branco. Então veja só. Às vezes, aí você vê, é preciso esse negócio mesmo? Não, não é. Aí você encontrou um ídolo. Pus o exemplo do carro, mas pode ser qualquer coisa. Eu sei que as mulheres aqui, nós temos um monte de mulher que vende cosmético, né? As mulheres ficam bravas comigo porque eu faço um desfavor para ela, mas tem mulher que, pelo amor de Deus, que gasta tempo com cosmético, que gasta tempo e dinheiro com esses trem. E esse aqui é pra ruga do dedo mindinho. Esse aqui é pra ruga do dedão. Porque tem para tudo, né? Não tem um negócio anti-ruga que já serve para tudo? Não. Porque o pé sua mais que a mão. Então tem que ser um trem diferente. Aí, mas quanto você gastou nesse trem? Não, como é do pé, é mais caro. E o dedinho, então, vixe, mais caro ainda. Aí você fala, meu Deus do céu, será que realmente precisa de um trem desse? Não vai feder do mesmo jeito na hora que você morrer? Provavelmente, né? Precisa gastar tanto nesse troço? Aí você vai ver que você está gastando dinheiro naquilo que de fato não precisa. É ostentação. É um ídolo. Uma vez eu fui numa igreja e nós estávamos com um projeto já em andamento lá na África e tinha a gente estava levantando um recurso específico para um projeto específico lá na África. Precisava de certo valor. E eu cheguei para uma igreja que, por sinal, era essa mesma igreja que eu citei agora há pouco. E eu cheguei para ela, apresentei, falei, olha, nós estamos com essa necessidade, eu preciso de X de oferta para fazer isso aqui, é algo específico. Aí o presbítero falou assim, não dá. Mas por que não dá? É porque nós resolvemos fazer uma reforma no banheiro e nós estamos colocando um mármore italiano. Meu amigo, é zero com as coisas do senhor, você fazer um trem bonitinho, não vai fazer um buraco qualquer para todo mundo ir lá no banheiro, lá, ou dar um pinico para cada um, tal. Não, vai fazer o trem, faz bonitinho, não tem problema. Faz zeloso. Mas já está o banheiro lá, já está. Aí não está sobrando dinheiro, o que o cara resolve investir? Trocar os mármores da igreja. Aí usa isso de argumento para não investir numa obra específica missionária ou no socorro, seja lá o que for. O que você fala para um cara dizer, tá certo, muito bom. Não, é uma igreja que tem ídolos. Que o ídolo dela é o patrimônio.
e que para ela a propriedade vale mais do que as pessoas, vale mais do que salvação de alguém, vale mais do que o básico do outro irmão. Aí que você fala assim, mas meu Deus, Senhor, como nós vamos pensar? É uma igreja que vai, mas é uma igreja rica, é abençoada. Não, ela é rica. Ser abençoada já é um outro esquema. Tem muita igreja rica, mas isso não significa que ela é abençoada. Ser abençoada é outro patamar, é outra prateleira, meu amigo. Porque tem muita igreja que a riqueza que ela tem é a desgraça dela. Lembra de Apocalipse? Você é cego, pobre, nu, infeliz, miserável, porque acha que não precisa de Deus. Então, a riqueza financeira, muitas vezes na igreja, biblicamente falando, nunca foi sinônimo de bênção, uma igreja abençoada. Pode até ter, igreja rica e abençoada, mas não é sinônimo, não é porque ela é rica que ela é abençoada. Porque tem umas igrejas que são miseráveis demais. Não honram nem o Senhor que pregam com os próprios bens. Então, se você quer saber se você tem ídolo no coração, faça o teste da quantidade. Quantidade de tempo e quantidade de recursos. Geralmente você vai ver aonde você está investindo mais tempo, onde você está investindo dinheiro, provavelmente ali é um ídolo no seu coração. Vamos caminhar aqui. Então, Paulo nos ensina a contribuir com liberalidade. Nós não vamos ver esses textos, irmãos, justamente porque não é o nosso objetivo aqui do curso, né? Vamos focar depois em Provérbios. Mas você tem Romanos 12, que vai dizer a respeito do contribuir com liberalidade. Você tem 1 Coríntios 9, que vai falar da contribuição. Em especial, 2 Coríntios 9, que é um texto berço sobre a contribuição, que é aquele texto lá que eu te falei dos macedônios. Filipenses 4, onde Paulo agradece a igreja de Filipenses por enviar a oferta para ele, e agora ele estava suprido, apesar de ele ter passado por momentos difíceis. E você vê Hebreus 7 falando dessa questão do dízimo, a questão, pensando que nós estamos debaixo do sacerdócio de Melquisedeque, e Abraão deu dízimo lá para Melquisedeque, como Melquisedeque continua o padrão sacerdotal vigente, então isso não caiu, está em vigor. As pessoas que falam que a prática de dízimo não está em vigor no Novo Testamento é porque não entende a respeito do sacerdócio supremo de Melquisedeque. Não faz essa conexão. O dízimo dentro da lei cerimonial que foi agregada ao sacerdócio levítico, posso dizer para você com todas as letras, caiu. Porque não existe mais sacerdócio levítico. Tudo bem. Mas nós não estamos vivendo mais do sacerdócio levítico. Nós estamos vivendo o sacerdócio de Melquisedeque, não é isso? Não é isso que Hebreus nos diz? Que Jesus é o próprio Melquisedeque. Jesus é o nosso sumo sacerdote. E aí quando você vai ver para o padrão antes da lei de Moisés, que era o sacerdote de Melquisedeque, o que Abraão deu para Melquisedeque? Dízimo. De tudo. Esse era o padrão. Que Jacó prometeu também. Então, quando você tem esse entendimento, você não tem o que falar, caiu o dízimo. Caiu o dízimo na perspectiva do sacerdócio levítico, que foi agregado à lei cerimonial, terminou a lei cerimonial, caiu. Mas o dízimo foi estabelecido antes da lei de Moisés. Por isso, tanto o início e a queda da lei cerimonial, ou o início e a queda do sacerdócio levítico, não muda em nada a prática da fidelidade dizimal. Tá? Mas, então, tudo isso está dito aí nesses versículos. Você está aí com o slide aí, depois você para, vai lá dar uma verificada. Vamos focar aqui no texto de Provérbios, para enfatizar essa sétima orientação, essa sétima diretriz para uma saúde financeira abençoada ou próspera, que é honrar o Senhor com os teus bens. Veja lá comigo, Provérbios capítulo 3. Vou voltar lá para o comecinho. Indicativos aqui do livro de Provérbios para essa orientação, para esse preceito.
Então, Provérbios capítulo 3, verso 9. Ele diz assim: honra quem? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E o que vai acontecer? Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, o honrar o Senhor com os meus bens é um princípio, uma orientação de Provérbios para a minha saúde financeira, como um fator para bênção, inclusive da prosperidade. É lógico que não é moeda de troca, é sempre importante. Honrar o Senhor com os seus bens, o próprio termo honrar já aponta que não é aqui uma barganha. Né? Eu sempre conto essa história, né? A Clarissa teve quando formou, foi trabalhar lá na região da Baixada Santista, né? Quando nós nos casamos, até um pouco antes de casar, ela já foi. E quando ela formou, eu ainda estava no seminário, então nós nos casamos antes de eu terminar o seminário. E ela já estava formada, então começou a trabalhar. Aí um dos donos lá das clínicas lá que ela trabalhava, ele chegava assim: rapaz, esse negócio de dízimo é uma beleza, né? O cara nem crente era. Eu fui numa igreja aí, o cara falou assim: dá que você vai receber. Aí eu fiz o teste. Dei 50 lá. 50 lá em 99, né? Há 25 anos atrás. Você imagina, 50 era uma graninha boa. Tem 50 lá. Nossa, rapaz, mas explodiu a agenda da clínica naquela semana. Falei, eu vou ter que tirar a prova. Voltei lá. Aí dei 100zão. Cara, que coisa maravilhosa. Agora, tô abrindo outra clínica. Aí nós falamos, não, meu amigo, não é assim não, cara. Mas como que você explica para um cara que não é crente, que não é assim, né? Mas tentamos lá, tal, a Clarissa, inclusive, caminhou, ficamos uns 2 anos lá, né? 1 ano e meio, 2 anos. 99 e 2000, trabalhando com ele lá, e tivemos a oportunidade de evangelizar, de falar do amor de Deus, não sei o quê, mas na cabeça dele era algo mágico. Não é disso. O termo honrar aponta para a ideia de todo um princípio de temor, né, de zelo, de obediência, e não de barganha. Presbítero Márcio. Difícil. Então, aí você pega ainda presbítero que traz uma cosmovisão assim, é complicado, né? Mas, como algo mágico. Não, é algo de honra. Eu digo que é o cara que dá o dízimo, ou a oferta, né? Lembrando que são coisas distintas. Pensando no retorno, você está perdendo dinheiro. Esse é o argumento. Vem para a igreja, começa a dar o dízimo que você vai ser próspero. Esse é o padrão. Né? Não é essa a perspectiva. É lógico que Deus abençoa. É lógico, Deus abençoa. Mas não é. Se o seu coração está aí, você está caindo num grande erro. E mostrando que o ídolo do seu coração é o próprio dinheiro. Porque você está dando dízimo para receber bênção de prosperidade. Então você não está lá para honrar o Senhor, para abençoar a causa do Senhor, ou o avanço do evangelho, ou os missionários, ou o pobre, o necessitado, ou a manutenção daqueles que vivem do evangelho. Não. Sua preocupação está lá em ter o retorno. Então aí já demonstra que o Deus do seu coração é outro. Então isso é perigoso. Mas a Bíblia vai dizer que uma das orientações e princípios para a minha saúde financeira é honrar o Senhor com os meus bens. O que mais aí? Vamos lá, capítulo 11. Isso porque nós vamos focar só Provérbios, irmãos. Eu citei outros textos lá, mas nós não lemos, mas o foco aqui nosso é Provérbios. Livro de sabedoria. Então, Provérbios capítulo 11, o verso 28, vai dizer assim: quem confia nas suas riquezas, o que vai acontecer? Cairá. Mas os justos reverdecerão como a folhagem.
Esse justo aqui, você sabe que dentro dos livros de sabedoria, o justo é sinônimo de crente, daquele que teme ao Senhor, daquele que confia no Senhor, daquele que ama o Senhor ou daquele que obedece ao Senhor, tá? Então, a ideia é diferente daquele que confia em suas próprias riquezas. Por que esse cairá? Porque ele confia na sua própria riqueza. Mas se eu confio no Senhor, Ele é o meu provedor, é Ele que cuida de mim, a ideia é que Ele vai me abençoar. Aí, eis o princípio moral da guarda de um dia semanal, que no nosso caso é o domingo, né? Quando era a lei cerimonial, era o sábado. Guardar o sábado. Era a lei cerimonial porque você tinha uma perspectiva litúrgica, cerimonialista para aquela data. Caiu a lei cerimonial, então você não tem mais a perspectiva de guardar um dia na semana cerimonialmente. Mas a lei moral permanece. Você vai ver que a guarda do sábado ou do descanso, que ali na lei moral não é o sábado necessariamente, mas o descanso, ter um dia na semana de descanso, onde você não trabalha, não tem nenhum recurso financeiro recebendo isso, é um princípio de confiança, de confiabilidade em Deus. Né? Eu já te disse isso aqui e vou repetir. Dentro da perspectiva comercial, você fechar um dia na semana é ganho ou prejuízo? Prejuízo, cara, porque as contas continuam chegando. Você tem uma empresa, você tem uma indústria, você tem um comércio. O ideal é que trabalhasse os 31 dias do mês, quando tem 31, 30 dias quando tem 30 dias. Né? Mas qual que é a perspectiva moral do descanso? Nem eu, nem minha casa, nem minha família, nem o jumento, nem o boi, ninguém vai fazer nada. Porque é Deus que vai providenciar. É demonstração de que eu confio que a minha provisão vem do Senhor. Por isso está na lei moral e também estava na lei cerimonial. A lei cerimonial já foi cumprida, mas a lei moral continua. Por isso eu ainda tenho essa responsabilidade de tirar um dia de descanso, ciente de que o Senhor é que vai me suprir em toda a minha existência. Tudo bem? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. 14. Provérbios 14, verso 31. Nós já lemos esse texto, vamos relembrar. Mas o que oprime ao pobre insulta, vou enfatizar isso mais, insulta aquele que o criou. Mas a este honra o que compadece do necessitado. Então, honrar o Senhor com os seus bens, sabendo que quando você vê o padrão dizimal, o padrão do dízimo, dos 10%, você vê que, mesmo olhando para a lei como um parâmetro, pelo menos para direcionamento, você tinha a perspectiva do dízimo para 3 realidades, né? Para suprir o órfão, a viúva, o estrangeiro, né? Para trazer manutenção para o funcionamento do tabernáculo e para suprir os levitas, que eram aqueles que viviam para o serviço das coisas relacionadas à coisa. Isso caiu na lei cerimonial, ótimo. Só que como nós temos na perspectiva do Novo Testamento, a mesma realidade você tem. Você tem a realidade dos pobres, necessitados, pessoas que vão socorrer. Você tem a manutenção da obra do Senhor de um modo geral, né? Das igrejas, da obra missionária e tudo mais, e o sustento daqueles que vivem especificamente por cumprimento de funções dentro da manutenção aí da pregação do Evangelho, aqueles que foram chamados, como os apóstolos dizem, para cuidar do ministério da oração e da palavra. Então, o preceito continua, mesmo porque, como já disse, o dízimo foi estabelecido antes da lei de Moisés. Então, o que acontece? Quando eu desprezo isso, e sei que uma das diretrizes dos dízimos e ofertas é socorrer o pobre, e eu não faço isso, eu estou insultando quem? O Senhor. Eu não estou honrando o Senhor com os meus bens. Tudo bem? Capítulo 15, verso 16. Melhor é o pouco, havendo o temor de quem? Temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação, onde não há paz, onde você não tem segurança. Então, a ideia de honrar o Senhor com os seus bens é saber que tudo que você tem é porque Deus tem te dado. Então, mesmo que é pouco,
sabendo que é fruto da graça e da bondade do Senhor, você tem paz. Agora, quando é fruto do seu próprio ganho, meu Deus do céu, esse trem traz uma inquietação, uma falta de paz, porque você fica numa preocupação. Não é à toa que de tempos em tempos, com essas mudanças de crises econômicas que a gente vê aí, quanto de gente se mata e morre só por medo de perder o que tem. Tem gente que vive só nisso. Meu Deus, eu fiz um investimento e agora a bolsa caiu e agora as minhas ações sumiram. O que eu vou fazer? Não, o cara vai se matar. Inquietação. Quando o alvo é a riqueza, puramente por si só, irmãos, e não reconhece que aquilo que tem é fruto da bondade, do cuidado, da proteção do Senhor, isso traz inquietação, isso traz falta de paz. Isso é um terror. Agora, quando eu sei que o que eu tenho é fruto da bondade do Senhor, mesmo que seja pouco, é Deus que vai suprir. E se for muito, então eu vou usar esse negócio para honrar o Deus que tem me sustentado. Esse é o princípio, essa é a orientação. Tudo bem? Vamos lá, capítulo 20, verso 21. Aqui já falando, né, dessa falta de honrar, não só o Senhor, mas honrar aos pais. Capítulo 20, verso 21 vai dizer assim: a posse antecipada de uma herança, no fim não será abençoada. Por que pegar uma herança antecipada no fim não vai ser abençoada? Porque é desonra, irmãos. Dentro da perspectiva bíblica, isso é desonra. Desonra aos pais e acaba sendo desonra ao próprio Deus. O princípio que nós vimos aqui desde o começo é o seguinte, meu amigo, faz por onde? Ah, meu pai tem uma casa, eu quero construir lá no terreno da casa. Não, é o terreno do seu pai, meu amigo. Se vira, corre atrás do seu. Ah, mas se o meu pai morreu, eu sou filho único, sou eu mesmo que vai ficar. Mas seu pai ainda não morreu. Não mexe nesse negócio, que esse trem aqui é maldição. Esse trem não acaba bem. Esse negócio vai dar zebra. No fim, não será abençoado. Corre atrás do que é seu. Come lá o seu ovo com chuchu. Todo mundo que começa vai comer ovo com chuchu. Não tem problema. Entendeu? Fica lá lavando, né? Usando tanquinho. Queria tanto comprar uma máquina de lavar 4 tempos, não sei o que, para lavar. Não, meu amigo, é o rock, vai no rock, né? Todo mundo, os humildes começos nunca matou ninguém. Nunca matou ninguém. Ah, não deu para comprar cama, só comprou colchão. Não tem problema. Ainda bem que vocês são jovens, não tem bico de papagaio, não tem problema na coluna. Dorme no colchão, não tem problema nenhum. Não, aí meu pai, vou lá na casa. Não faz isso, não. Não puxa a bênção antes da hora, não, que esse trem não acaba bem. Toda a história que você for da humanidade, todo mundo que fez isso, não termina bem. Porque é desonrar. Quando eu faço isso, eu estou desonrando meu pai, desonrando a minha mãe e, em última análise, estou desonrando meu Deus. Isso vai ter consequências danosas para mim. É um princípio, uma orientação de vida saudável, de vida financeira saudável. Tudo bem? Caminhamos aí para o final aí com mais 2 textos, 2 versos. Capítulo 22, verso 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riqueza e honra e vida. Ou seja, uma vida humilde, uma vida que teme o Senhor, produz riqueza, honra e vida. Quem muito quer, nada tem, meu amigo. Busca uma vida humilde, uma vida simples, com temor do Senhor. Isso vai gerar riqueza, vai gerar honra e vai gerar vida. É o presente, é o resultado. O galardão da humildade, o que é? Riqueza, honra, vida. O que é o galardão do temor a Deus? Qual que é o resultado? O presente que eu ganho por temer a Deus.
riqueza, honra e vida. Não é porque você não vai gastar dinheiro naquilo que não presta, você vai ter uma postura equilibrada, moderação, vai ter equilíbrio. Então, isso vai gerar riqueza, isso vai gerar honra, isso vai gerar vida. É uma consequência natural. Mesmo se Deus não te abençoar, se não fosse uma ação sobrenatural em Deus te abençoar, se fosse simplesmente uma consequência natural da sua atitude. O galardão da humildade, o galardão do temor a Deus, o resultado da humildade, de uma vida humilde, o resultado de uma vida que temos o Senhor, vai ser riqueza, honra e vida. Agora, é lógico que dentro desse pacote inteiro ainda tem a ação divina. Mas mesmo que não fosse, é uma consequência. Nós já fizemos a conta aqui. Um cara que tem uma vida assim, para de gastar dinheiro à toa, vai sobrar dinheiro no fim do mês para ele? Claro que vai. Agora você não pode ver um 7 do 7. Né? Agora, não é onda agora? A Shopee, Mercado Livre, mas 7 do 7. Daqui a pouco é 8 do 8. Daqui a pouco 9 do 9. 10 do 10. Ou seja, vai só te jogando um pouco para frente. Mas todo mês os caras fazem uma campanha para você comprar aquilo que você não precisa. Aí você fala, mas esse 7 do 7, então tá mais barato, eu vou aproveitar. É gastar dinheiro à toa, vida humilde, você não precisa daquilo. Aquela brincadeira que a gente fala, né? Quantas esteiras? Fábrica de esteira é uma coisa, ficou rica. Quem tem não põe nem para vender para não passar vergonha. Fica lá de suporte de samambaia, para a mulher que passa roupa, né? Usar para pôr os cabide. Fica lá. Aí você fala, precisava de um trem desse? Não precisava. Mas era um 7 do 7, pastor, que estava em promoção, eu aproveitei. A gente compra uns trem que não precisa. Se você tivesse uma vida mais humilde, sem ostentação, qual que é o galardão da vida humilde? Riqueza, honra e vida. Quanto mais dinheiro nós temos, mais preocupação traz para a gente. Mas o Paulo vai dizer isso lá em 1 Timóteo. Porque aí você tem que pagar o seguro, é mais caro, você vai ter que pôr um alarme, você vai ter que contratar um segurança. Ou seja, quanto mais coisa que você tiver, mais preocupação você vai trazer para a sua vida. Uma vida humilde gera riqueza, honra e vida. Uma vida de temor a Deus, o galardão disso é riqueza, honra e vida. Esse é o princípio. Então honre o Senhor com os teus bens. E o último versículo que eu separei aqui, em Provérbios capítulo 28, verso 8. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Isso aqui é uma perspectiva a longo prazo, né? Quantas e quantas pessoas juntaram riquezas com juros e ganância, com falcatrua, não sei o quê, e não usufruíram. Morre, e aí o dinheiro vai para a fundação, não sei das quantas. Porque tem gente que é tão miserável que ele não quer ter família, ele quer ficar rico, não sei o que, aí depois não tem nem para quem deixar o dinheiro. Não tem parente. Aí vai para a fundação, não sei das quantas lá. Então, o que ajunta com juro, ganância, não sei o que, o cara morre, não usufrui daquilo e aquilo acaba servindo para quem compadece dos pobres. São várias e várias histórias que acontecem assim. Pessoas que vivem em função da riqueza, vivem em função do ajuntar e que não honram o Senhor com os bens. Então, a última orientação e diretriz aí que nós vimos é honre o Senhor com os teus bens. E isso vai gerar riqueza, vai gerar honra, vai gerar vida. Concluindo, uma vida sábia reconhece a fonte de todo o bem e de toda a prosperidade. Provérbios 19:2 diz: não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Então, o sábio, ele
sabe ponderar, né? Ele espera em Deus. O sábio, ele sabe que o amor e o serviço a Deus deve ser a primazia, pois não dá para amar a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Não tem como você ter dois senhores, não é isso que diz lá Mateus? Não tem como você ter dois senhores. Não dá para amar a Deus e as riquezas. Então você vai... Se o seu objetivo de vida é glorificar a Deus, as riquezas pode ser até uma consequência natural disso. Pode ser. Agora, se você vive em busca da riqueza, aí não tem como você servir a Deus. Não tem jeito. Mesmo que você, de vez em quando, troca lá o mármore da igreja, mas isso não é servir a Deus. Isso é servir a si mesmo para depois pôr a plaquinha lá do nome da sua família lá. Banheiro reformado pela família que vai para o inferno. Então, põe lá para aqui. Entendeu? Porque isso não é honrar o Senhor com os teus bens. Isso é trazer vaidade para si. Isso é trazer glória para si mesmo. Não é disso que nós estamos falando aqui. Tudo bem? Então, o homem de Deus que recebeu a riqueza, ele não deposita a sua confiança na instabilidade do dinheiro, como diz Paulo lá nas pastorais, mas continua confiando em Deus com práticas do bem. Provérbios, portanto, nos traz orientações e diretrizes pertinentes para ter uma vida econômica e financeira saudável, posturas sábias e práticas para gerar prosperidade e manutenção de uma vida de serviço e investimento no reino de Deus e na glória do próprio Deus. Nosso objetivo, portanto, devemos glorificar a Deus também com a nossa vida financeira. Como você ganha dinheiro, como você gasta dinheiro e na onde você investe dinheiro, tudo isso tem que glorificar a Deus. Perguntas, irmãos? Vamos relembrar lá os 7 princípios? 7 princípios de uma vida saudável e financeiramente. Primeiro, fuja ou não seja fiador. Fuja desse trem. Segundo, fuja da vadiagem, da tudo aquilo que preguiça, ociosidade, promiscuidade. Fuja disso. Terceiro, trabalhe de modo de diligência. Faz bem feito, busca ser o melhor que você possa ser na sua área. Você não tem que preocupar em ser melhor que os outros. Você tem que se preocupar em ser o melhor que você pode ser. Faça com diligência. Quarto, invista com sabedoria. Examine, pesquisa, busque conselho. Não vá gastando dinheiro naquilo que deu a telha, não. Né? Não compra o primeiro terreno, porque não está barato. Vai chegar o dia da chuva e não dá. Lembra da história que eu te dei. Invista com sabedoria. 5, seja honesto. 6, seja generoso. E 7, honre o Senhor com os teus bens. 7 princípios do livro de Provérbios para você ter uma vida financeira saudável e, quiçá, próspera, abençoada. Tá bom?